Vamos lá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos se cuidando. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre resolução de questões de movimento relativo. Vamos lá? Relembrando rapidamente o que é o movimento relativo, né, gente? Lembre-se que o movimento relativo é quando você tem um corpo em movimento a dois referenciais ao mesmo tempo. O exemplo mais clássico para isso é aquela situação do barco que eu mostrei para vocês na aula teórica, em que ele se move tanto em relação às águas que possuem correnteza, quanto em relação às margens que estão paradas, né? E aí nós vimos quatro situações possíveis para aquilo lá, que é você andando a favor da correnteza, contra a correnteza ou lateralmente à correnteza, né? Podendo ser arrastado lateralmente pela correnteza. Então, nós vamos fazer questões exatamente sobre essas situações. Vamos lá? Primeira questão vem lá da UPE, diz assim: considere um rio de margens paralelas, cuja distância entre as margens é de 140 metros. Então, isso é a largura do rio, né? A velocidade da água em relação às margens é de 20 metros por segundo, a correnteza, né? Um bote cuja velocidade em relação à água é 10 metros por segundo atravessa o rio de uma margem à outra no menor tempo possível. Assinale a alternativa que corresponde a este tempo em segundos. Então, o detalhe aqui é o seguinte: o menor tempo possível para a travessia de um rio é você fazer com que o barco vá diretamente para frente. Ou seja, você aproveita toda a velocidade do barco para atravessar o rio, faz com que você gaste menos tempo. Sendo assim, nesse caso, não estamos interessados na velocidade da correnteza que é lateral, porque a gente vai aproveitar a velocidade inteira do barco. Então, basta a gente lembrar que você tem a distância de 140 metros para percorrer com uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso vai te dar uma velocidade de travessia, que é a distância da travessia pelo tempo, 140 por 10, né? 10 da velocidade e 140 da distância a ser atravessada. Fazemos ali meio pelos extremos, 10 ΔT vezes 100 igual a 140, e passo 10 dividindo, então a gente vai ter o tempo de 14 segundos, portanto, letra D. Questão bem tranquila, só com essa pegadinha aí de que a gente não precisa utilizar a velocidade da correnteza, porque para fazer a travessia no menor tempo possível, a gente aproveita totalmente a velocidade do barco para a travessia. Ok, gente? Segunda questão vem lá da UESP. Um estudante parado sobre uma escada rolante em movimento percorre os 20 metros de comprimento da escada em 40 segundos. Se ele se movimentar sobre a escada com a velocidade de módulo meio metro por segundo, medida em relação à escada, e sentido idêntico ao desta, o estudante percorrerá os mesmos 20 metros em quanto tempo? Então, novamente, uma questão de composição de movimento relativo, né? Você tem a escada que já tem um movimento próprio e agora o rapaz, o estudante, vai se movimentar sobre a escada. Então você vai ter duas velocidades a serem consideradas, a velocidade da escada e a velocidade do estudante, né? Perceba que foi dada a velocidade do estudante, meio metro por segundo, mas não foi dada a velocidade da escada. No entanto, foi dado a distância, né, o tamanho que a escada tem, que são 20 metros, e o tempo que você gasta para percorrer essa escada, que é 40 segundos, né? Quando você está parado em cima da escada, deixando só a escada andar. Então, com esses dois dados, a gente acha a velocidade da escada, ΔS 20 e ΔT 40. Então, a velocidade da escada, 20 por 40, também é meio metro por segundo. Agora, a gente faz a composição dos dois movimentos, né, com a soma das duas velocidades, já que o estudante e a escada estão andando no mesmo sentido. Perfeito? Então, a gente vai ter meio mais meio igual a 20 metros, que é para serem percorridos no novo tempo ΔT'. Meio mais meio dá 1, né? Meio pelos extremos, a gente tem que ΔT, desculpe, 20 segundos, letra B de bola. Tranquilo, né, gente? Questão bem facinha. Próxima questão lá da FATEC de São Paulo. Um rio tem largura de 800 metros e admite-se constante a velocidade da correnteza, 3 metros por segundo. Um barco a motor, tendo velocidade constante de 4 metros por segundo em relação à água, atravessa o rio apontando sua proa sempre perpendicularmente à margem oposta. Nessas condições, o barco chegará ao outro lado a certa distância d, rio abaixo,
Que distância D é essa? Então vamos explorar a situação que ele está colocando aqui na nossa questão, né? Perceba, apontando sua proa sempre perpendicularmente à margem oposta, o movimento do barco é um movimento lateral, né? Percebe? Vimos isso na aula teórica, né? Porque quando você aponta para frente, você não anula a velocidade da correnteza. Então essa correnteza vai te arrastar. E aí a pergunta é exatamente essa distância de arrasto, né, que o barco vai sofrer. Então que distância é essa daqui? Aí o que é que vai fazer a gente resolver essa questão? Lembre que o mesmo tempo que o barco leva para atravessar os 800 metros do rio, vai ser o tempo que ele vai ser arrastado lateralmente. Então, o que vai interligar as duas coisas é o tempo, é a partir do tempo que a gente vai resolver essa questão, tá certo? Então, vamos lá. O rio tem largura de 800 metros, né? E aí, a gente sabe que o barco tem velocidade 4 metros por segundo, sempre apontando para frente essa velocidade, né? Então, é essa velocidade que vai fazer com que ele atravesse os 800 metros. Daí, a gente pode achar o tempo, calculando o tempo da travessia, né? Então perceba lá, velocidade da travessia, a distância da travessia pelo tempo, a gente tem que a velocidade de travessia, a velocidade do barco que aponta sempre, né, para o outro lado do rio, 4, e eu tenho 800 metros para serem percorridos. Então, meio pelos extremos, passo 4 dividindo para lá, a gente vai ter que o tempo é de 200 segundos. Então, é esse tempo que a gente vai usar agora com essa velocidade da correnteza de 3 metros, que é a velocidade de arrasto, não é? A velocidade que vai fazer ele ser arrastado àquela distância Dzinho. Então, a velocidade lateral, que é a velocidade da correnteza, e a distância lateral, que é o Dzinho que a gente quer achar, pelo tempo que a gente acabou de encontrar em cima. Então, velocidade lateral 3 metros por segundo, tempo 200, meio pelos extremos 600 metros, letra C é a distância de arrasto lateral, ok? Próxima questão lá da PUC diz assim: um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Então, agora o que a gente tem é aquela situação de a favor e contra, né? Então, a gente sabe que quando você está se locomovendo a favor, a correnteza, no caso aqui o vento, vai ajudar o seu movimento. E quando você está contra, ela atrapalha, né? Então, uma soma, outra subtrai. Então, vamos lá para a gente resolver a questão. A favor do vento e contra o vento. A favor do vento significa que eu tenho a velocidade do avião mais a velocidade do vento, dando 180, que é o que foi dado aqui na questão, né? E contra, a velocidade do avião menos a velocidade do vento, que agora está atrapalhando, deu 150 km por hora. Então, a gente tem um sistema, né? Duas equações, duas incógnitas, faz um sisteminha por soma, né? Já que elimina diretamente esses dois, né? Então, somou aqui os dois, dá 2VA, elimina esses dois, 180 mais 150, 330. Passa o 2 dividindo, 330 por 2, 165 km por hora é a velocidade do avião. Então, a gente já sabe aqui, ó, 165 do avião, já sabe que tem que dar essa letra A, né? Mas vamos lá, só conferir aqui, né? Então, pegue a primeira equação, que foi montada aqui em cima, você já sabe que a velocidade do avião é 165, passa para o outro lado, subtraindo 15 km por hora, velocidade do vento, portanto, letra A. E vamos terminar com uma questão um pouquinho mais elaborada, que vem lá do ITA. Diz assim: um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com motores desligados? Perceba que o fato de você dizer que são motores desligados quer dizer que só quem vai levar você é a correnteza. Então, na verdade, o que ele está perguntando é quanto tempo leva a correnteza para percorrer essa distância que o barco percorreu. 10 horas quando estava contrário à correnteza e 4 horas quando estava
a favor da correnteza, né? Então é aquela questão de subir e descer um rio, tá ok? Então vamos separar essas duas coisas, subir e descer o rio. Subir o rio significa que você está contrário à correnteza, então você vai subtrair a velocidade do rio que vai te atrapalhar, né? Perceba que ele deu o tempo de subida, 10, mas não deu nem a velocidade do barco, nem a velocidade do rio, nem a distância. Então parece uma questão daquelas que a gente jamais conseguiria resolver. Essa subtração velocidade do barco menos velocidade do rio é a velocidade com que o barco está subindo o rio. A gente chama velocidade de subida, né? Então sabemos pelo menos isso aqui, essa pequena equação, que a velocidade da subida é ΔS por 10. 10 é aquelas 10 horas que ele gastou subindo o rio, né? Vamos fazer o mesmo raciocínio para a descida do rio. Na descida, a correnteza ajuda, né? Portanto, você soma a velocidade do rio aqui. Vamos trocar o ΔT de descida do rio por 4, né? Ele gastou 4 horas para percorrer a distância. Lembre que é a mesma distância, uma percorrida em 10 horas, a outra percorrida em 4 horas. E aí, essa soma aqui é o que a gente chama de velocidade de descida. Perceba que essas duas velocidades elas não são iguais, né? Porque subir o rio você gasta mais tempo, descer o rio você gasta menos tempo. Mas a gente pode fazer uma brincadeira algébrica que resolve a questão. O que é que faz eu conseguir deixar igual a velocidade de subida e a velocidade de descida? A velocidade de subida ela é menor porque você subtraiu a do rio. E a velocidade de descida ela é maior porque você somou do rio. Então, na verdade, eu tenho que completar o que eu tirei aqui e tenho que tirar o que eu somei desse lado de cá. Então, de um lado eu vou somar a velocidade do rio, do outro eu vou subtrair a velocidade do rio. Se eu fizer isso, essa velocidade do lado de cá total é igual a essa velocidade do lado de cá total. E é isso que vai me ajudar a resolver a conta. Vamos passar tudo que é velocidade do rio para o lado, tudo que não é velocidade do rio para o outro. Então, a gente vai ter velocidade do rio, passou para cá positivo, então são duas, né? E a velocidade de subida passou para cá, ficou negativa, perfeito? Percebe que o que a gente quer encontrar está aqui, ó. Porque a velocidade do rio, ela é a distância que você andou pelo tempo gasto para o rio andar essa distância. Então, velocidade do rio é a distância andada pelo tempo gasto só pelo rio, só pela correnteza. Velocidade de descida, ΔS sobre 4, né? A gente já tinha achado aqui. E a de subida, ΔS por 10, a gente já tinha achado aqui, ó. Lembre que aquele termo que aparece em todos os lugares, você pode simplificar, né? Então, os 3 ΔS aí somem do mapa. Ficamos, então, com isso aqui. 2 sobre ΔT, 1/4 e 1/10. A gente tira o mínimo de 4 e 10, que é 20, né? 20 por 4 dá 5, 20 por 10 dá 2. Então, a gente tem 2 sobre t igual a 3 sobre 20, né? 5 menos 2, 3. Fazemos o meio pelos extremos. Então, a gente tem 3 ΔT igual a 40. ΔT vai ser 40 por 3, portanto, 13,33 hora. Só que perceba que esse 13,33 hora, ele não aparece aqui nas alternativas. Percebe? Ele aparece horas e minutos, horas e minutos, horas e minutos. Claro que tem que ser a letra B, né? Que é o único que tem 13 horas e mais um pedacinho. Mas como é que a gente faz essa transformação? Só você lembrar que 1 hora tem 60 minutos, então 0,33 hora vai ter x minutos, né? Fazemos aí meio pelos extremos, 0,33 vezes 60 dá 20 minutos. Portanto, 13 horas e 20 minutos, letra B de bola, uma questão mais salgadinha, né, gente? Nada, como era de se esperar por ser do ITA, né? Espero que vocês tenham entendido. É uma questão bastante interessante que mexe um pouquinho com a álgebra e é um excelente exercício para a gente trabalhar a matemática dentro da física também. Minha gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube Tio Léo Física. Também temos as redes sociais aí a pleno funcionamento. Podem entrar em contato para tirar dúvidas, deixem seus comentários, sugestões. E próxima aula a gente vai ver leis de Newton. Forte abraço, se cuidem.